Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Qualidade de Vida. E na edição de hoje, com um tema bastante interessante que muito tem a ver com a sexualidade na juventude. Com este tema, vamos procurar saber quais são as principais orientações e também desafios. E para conversarmos em prol deste tema, recebemos em nosso estúdio a terapeuta sexual Pomi Ganho, a quem desde já passo a agradecer por ter aceito o nosso convite e também a saudar. Olá, Pomi, bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada. Olá a todos. Eu sou Pomi Ganho, sou terapeuta sexual, tenho uma pós-graduação em sexualidade humana e agora estou a fazer uma pós-graduação em terapia clínica. Ok. Queria só especificar uma coisa, não sei se eu explico agora sobre o que é um terapeuta sexual. Então, um terapeuta sexual não é alguém que trabalha na área do sexo, mas sim é alguém que explica, ajuda as pessoas com problemas na área ou queixas na área da sexualidade. Okay. Também promove educação sexual. Okay. Mas em nenhum momento existe sexo explícito, toque ou qualquer tipo de interação sexual. Ok, muito bem. Então, esta é a Pomi, que é a nossa convidada de hoje. Só mesmo para darmos início à nossa conversa, Pomi, o que é isso de sexualidade? Como podemos definir a sexualidade? Então, sexualidade também, ao contrário de muita gente acredita, não é só sobre sexo. Ok. Sexualidade é como nós somos. Todo mundo tem a sua sexualidade. Ok. E todo mundo vive a sua sexualidade de modo independente e diferente. A OMS diz que a sexualidade é uma energia que vem de nós, que nos, como é que se diz, guia em relação ao amor, contacto com as pessoas, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente toca, é tocada, como a gente é sensual e sexual. Ok. Então, é um conjunto de muitas coisas, é uma energia que vem dentro de nós e não tem nada a ver com fazer sexo. Ok, é muito bem. E por que é importante falarmos da sexualidade olhando mesmo para a camada juvenil? Então, porque é muito importante começarmos com uma educação sexual baseada na ciência, e a ciência comprova já que desde criança a gente pode começar a fazer educação sexual com os nossos filhos. E estudos da Unesco já mostraram que programas onde há um aconselhamento à educação sexual com jovens, estes já têm, como é que se diz, já têm uma melhor percepção em relação à prevenção contra doenças de transmissão sexual e em relação à contracepção. Não só. Começar desde jovem, a educação sexual cria adultos com uma vida sexual saudável e adultos confiantes a nível da sua sexualidade. Ok, muito bem. Então, mesmo para dizer que essa questão assim que é da sexualidade, é muito importante que comecemos a falar desde cedo para que possamos crescer consciente daquilo que nós gostamos. Como muito bem disse a Pomi, não é só sobre sexo, ou seja, não se limita apenas em sexo, mas também como eu toco, como eu quero ser tocada, o que é muito importante para um ser humano. E olhando para este tema, quais são os principais mitos que nós podemos encontrar dentro da nossa sociedade e que é uma necessidade de desmistificar? Então, o principal mito, não é o principal, mas é o que muita gente acredita, é que a masturbação é pecado. Mas este é um ponto muito difícil de, como é que se diz, tirar da cabeça das pessoas, porque isso já vem desde criança e em muitos casos vem já das religiões, das igrejas. Exato. E aí já toca um ponto mais sensível. Mas sim, não existe nenhum embasamento científico, nenhum documento científico que comprove que a masturbação faz mal ou é pecado. Muito pelo contrário, se for procurar nas redes sociais, na internet, em sites científicos, vai encontrar artigos em que comprove que a masturbação é muito boa para a nossa saúde sexual. E este é um dos principais... Isso é um dos mitos, sim. Como, por exemplo, sexo é pornografia. Não. Infelizmente, a pornografia é um meio que os jovens usam como educação sexual. E, infelizmente,
estão a ter uma educação sexual muito errônea. Como sabemos, a pornografia é, a maior parte das vezes, encenação. Não existe respeito, não existe consentimento, não existe carinho e todo o prazer é centrado no homem. Então, os jovens depois acreditam que aquilo é que é o sexo e transportam isto para a vida sexual deles e aí começam a ter, como é que se diz, desilusões, ansiedades, porque não funciona do mesmo jeito. Ok, muito bem. Outro. Vamos a isso. Muito importante. Tamanho é documento. É um muito grande. Não é verdade. Tamanho não é documento, é preciso a gente saber usar os instrumentos que a gente tem. Então, não se preocupem que tamanho nunca foi documento. E quando nós falamos de tamanho e documento, o que mais ou menos estamos a procurar transmitir com este termo? Desde criança, nós mães, pais, sempre olhamos para o homem, o nosso filho, e sempre dizemos, uau, o nosso filho tem um material muito bom, as mulheres vão ser felizes. Ele vai, como se diz, ele tem capacidade, não sei o quê. No final criam homens que pensam que o pênis deles é um instrumento que vai dar prazer e que é o tamanho dele que vai dar prazer. Não é ele, não é a performance, não é o carinho, não é o consentimento, não é nada disso. É o tamanho do pênis que ele tem. E o que acontece? Outros adolescentes que têm tamanhos menores ou muito maiores começam a ter, o que tem menor começa a sentir-se inferior e começa a acreditar que não será um bom parceiro sexual. Quando na verdade isto não tem nada a ver. Este também é um dos principais mitos que também vemos aqui como existindo assim, que é uma necessidade de desmistificarmos assim, que é porque não tem nada a ver com isto. E quais são os principais desafios que os jovens têm enfrentados em relação à sexualidade? Então, um dos maiores desafios é a falta de conhecimento. A pressão social também e a questão da aceitação da diversidade de identidade sexual e orientação sexual. Então, falta de informação, apesar de hoje em dia a gente tem muita informação, mas muita informação não é baseada na ciência e não tem fundamento. E, infelizmente, os jovens entram nesta área e acreditam que aquilo que estão a ler é a verdade. De facto. Uma das coisas, de novo, outro exemplo, é a pornografia. Existe sim há muitos anos, mas naquela época nós assistíamos pornografia videocassete, não é? E escondidinho. Nós não apanhávamos uma videocassete de qualquer maneira. Em qualquer lugar, sim. Hoje em dia, qualquer criança vai à internet, escreve lá alguma coisa e aparece num clique. Então, é uma desinformação, não é a informação certa a passar para as crianças. Outra coisa, a questão da pressão social, padrões sociais. A gente entra na internet e vê o quê? Mulheres todas bem formadas, magras, tops. Então, isto cria o quê? Uma ansiedade nas jovens adolescentes e até nos jovens, porque eles também olham e veem homens todos musculados e acreditam que aquilo é que é a realidade. Não sabem o que é que se passa por detrás. E, infelizmente, a sociedade está a normalizar este tipo de padrão. Graças a Deus, agora, já estão a começar a pôr modelos size plus, já estão a mostrar a diversidade nesta questão. Mas ainda existe um trabalho muito grande. E em relação também à questão da orientação sexual, existe muito ainda discriminação nesse aspecto. Não existe apoio nas escolas e muito menos nas casas. Muito bem. Exatamente. Isto é um problema muito grave para a nossa sociedade. Temos que começar a fomentar a sexualidade positiva. Exato, muito bem. Ainda bem que tocou mesmo no ponto das escolas, porque já ia mesmo me referir aqui perguntando qual é o papel da escola, não só como também da própria família, neste quesito de educação sexual, porque já vimos aqui com a sua explicação que é de facto importante educarmos os nossos filhos, os mais pequenos, em relação a isso. Já qual seria o papel da escola, assim como da família? Então, a escola tem a obrigação, o dever de educar matemática, biologia, português. Então, por que não também educar educação sexual? Colocar lá. Quando se fala de educação sexual, todo mundo salta e pensa, vou ensinar a fazer sexo ao meu filho. Não, é ao contrário. Eu vou ensinar, a escola vai ensinar o seu filho a não ter sexo desprotegido, a não ter sexo
desprotegida em relação à camisinha, a não ter Sim. sexo sem estar a usar um contraceptivo. Porque sexo eles vão fazer, independentemente da gente trancar, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, mais vale este adolescente estar preparado para saber quais são os riscos que ele corre. Saber tratar, como é que se diz, saber o que é consentimento. Exato. A escola também tem que ensinar isso. Em casa também temos que ensinar. São coisas que têm que ser ensinadas paralelamente. Ok. Consentimento, respeito, limites, que é o que a nossa juventude não tem. Não sabem dizer não. Principalmente as mulheres, porque infelizmente a sexualidade está muito mais centrada no prazer do homem. A mulher não pode ter prazer, o homem que pode ter. A mulher não pode dizer que não, o homem que pode dizer. Ok. Então, nós temos que, tanto na escola como em casa, ensinar limites, consentimento, a gostar do nosso corpo. E tudo isto como é que se diz, é de forma abrangente. Juntos. Muito bem. E que conselhos que a nossa terapeuta daria aqui aos pais, né, sobre a sexualidade? Como conversar com os seus filhos sobre este assunto? Este é um assunto também bastante desconfortável para os pais e ainda existe uma educação muito grande a ser feita. Quando a gente fala sempre de educação sexual, a gente pensa sempre em educar os adolescentes. Os pais também têm que ser educados. Porque, infelizmente, eles sentem-se desconfortáveis porque também não tiveram uma educação sexual em casa. Também cresceram a ouvir dizer que sobre sexo não se fala. Quando queriam abordar um assunto, possivelmente os pais também cortavam. E é a educação que eles têm que, infelizmente, em muitos casos, está a ser passada para os filhos. Então, o conselho que eu dou é que comecem a trabalhar nisso. Os nossos filhos, eu tenho um adolescente de 14 anos, e eu converso muito sobre isso. E eles não querem muitas vezes falar sobre. Exato. Eles têm também vergonha, também têm os certos tabus deles, mas eu tento sempre conversar, puxar a conversa. Então, começar a falar sobre isso de forma natural. E não esperar aquele momento, porque os pais pensam, não, eu vou falar com o meu filho quando ele me perguntar. Não façam isso. Não esperem o filho perguntar, porque quando o filho pergunta, ele já sabe de alguma coisa. Com certeza que ele já sabe, não perguntou à toa. Então, conversem sobre isso. Outra coisa, não julguem. Deixem sempre o ambiente ser um ambiente calmo e de aceitação. Porque se o filho perceber que vai ser julgado pelo pai, ele não vai falar. E quando eu falo pai, falo mãe, falo educador, falo quem estiver com aquela criança, tutor daquela criança. Outra coisa também é não ter vergonha de assumir à frente do filho que não sabe a resposta. Nós não sabemos tudo. Por que quando o meu filho pergunta-me como é que é feito, por exemplo, um copo, eu digo, meu filho, vamos pesquisar na internet. Porque quando se fala de sexualidade, eu corto, não quero falar sobre o assunto. É normal nós não sabermos tudo. Então, quando um filho... não esperar que o filho pergunte. Cada idade tem a sua educação sexual. Cada idade a gente pode começar a conversar com eles pequeninos, a ensinar os sinais vermelhos, onde pode-se tocar, onde pode tocar, quem pode tocar. Mais um pouquinho à frente pode-se ensinar mais o que é... Não sei, neste momento não me vem à cabeça, mas cada idade tem a sua fase de aprendizagem. Outra coisa, quando o filho perguntar, ele já sabe. Então, não inventem. Não inventem. Porque aquela criança está a testar o pai. Então, o que eu aconselho a fazer é devolvam a pergunta. E perguntem ao filho. O que exatamente tu já ouviste falar sobre esse assunto? E o filho vai dizer, eu vi isto. Aí, com base nessa resposta, o pai pode formular a resposta. Naquele instante, o pai talvez não esteja preparado, então diz ao filho, olha, eu gostaria de dar uma resposta mais completa, como deve ser, para poder responder adequadamente. Dá-me uns dias para eu pesquisar sobre e eu volto com a resposta. O filho vai ficar tão feliz que o pai está com vontade de ensinar e vai ficar à espera. Nunca não voltar com a resposta. Voltar com a resposta e ensinar ao filho e explicar ao filho o que acontece. E falar sobre sexualidade não é uma conversa, é uma conversa contínua. Né? Ontem eu falei com meu filho sobre sexualidade, pronto, ele já sabe. Não, é uma conversa contínua ao longo
dos dias, dos anos, dos meses. Não é todos os dias também, né? Mas são conversas que a gente vai tendo com os Sempre nossos que filhos. possível, Exatamente. conversar com o nosso filho acerca disso. Então, aí já vai também não só o conselho para os filhos, que devem sentir a vontade de forma aberta, não é? Abrir os vossos corações e deixarem ficar as vossas preocupações para os seus pais, mas como também dos pais estarem abertos para receberem este tipo de questões. Exatamente. E darem sempre uma resposta, porque como disse aqui a nossa terapeuta, se ele vem perguntar é porque já sabe de alguma coisa. Exatamente. Exato. E, Apome, como lidar com a questão, aqui falamos também da pressão social. A sociedade, ela já dita, ela já nos dá caixinhas em que devemos seguir, ou seja, os padrões a serem seguidos. Como lidar com a pressão sexual em relação mesmo à sexualidade na juventude? Então, a sociedade pode ser muito cruel com os jovens. Pode ser não, é. É muito cruel com os jovens. Então, desmistificar estes padrões está provado que cria jovens com comportamentos muito mais saudáveis. Esta pressão social cria jovens com muita ansiedade, porque ele não está dentro do padrão. Então ele fica preocupado, será que aquela mulher ou será que aquele rapaz vai gostar do meu corpo? Vai gostar de mim assim? E agora? Então, muitos adolescentes, jovens adultos, sofrem de depressão, de ansiedade por causa disso. Então, temos que começar a desmistificar e ajudar estas crianças a procurarem terapia ou alguma coisa para que elas entendam que o que a sociedade ditou como normal não é o normal. Ensinar estes jovens a gostarem de si mesmo, fazer o cuidado, autoconhecimento, olharem para eles próprios e perceberem que não é um corpo que vai me fazer com que eu não tenha namorado ou não tenha coisa. Não é um corpo. Às vezes é o mesmo. A gente pode ser lindo, maravilhoso e ter um caráter que não é muito bom e não ter ninguém na nossa vida. Então, nós temos que ensinar que padrões sociais são uma desgraça. Desculpa dizer isso, mas a verdade é essa. E ainda bem que ultimamente o mundo está a ver isso. Como eu disse há pouco tempo, já começa a ver modelos size class, já começa a ver até modelos com uma deficiência física, o que é muito bom para assegurar a nossa sexualidade e os nossos jovens hoje em dia. Muito bem. E que recursos ou ferramentas a PUME poderia aqui recomendar para jovens que buscam mais informações sobre a sexualidade? Então, a tecnologia é muito boa, né? Mas também é muito cruel. Pode ter impacto tanto negativo como positivo. Então, neste momento, também temos a tecnologia a nosso favor. Existem várias plataformas em que fala-se sobre a sexualidade de uma maneira mais aberta e mais consciente. Então, eu aconselho que procurem plataformas online sobre sexo, procurem sites científicos que possam falar sobre sexualidade com conhecimento científico. Vejam filmes, leiam livros. Eu vi uma série na Netflix que eu gosto muito e vi com meu filho, que é Sex Education. É muito boa e eu aconselho a quem tiver a oportunidade de assistir a série. Eu e meu filho assistimos, de 14 anos, e divertimos-nos muito. E ele também vai fazendo perguntas, eu vou respondendo e a coisa acaba ficando mais leve. Exatamente. Vão aprendendo de maneira mais leve. Muito bem. E a Poli poderia aqui partilhar algumas estratégias para a promoção de uma sexualidade saudável e positiva entre os jovens? Como é que nós podemos promover isto de sexualidade? Então, novamente, isto tudo é tudo em torno das mesmas respostas, praticamente. Então, é uma promoção de um autoconhecimento, exatamente, promover palestras que falem sobre isso, que é promoção também de, como é que se diz, capacitar jovens para que entendam dos riscos que o sexo sem proteção, com preservativo ou sem contracepção, o que é que pode causar, exatamente. Ensinar estes jovens sobre consentimento. Isto é uma das coisas também mais importantes, consentimento. Aprenderem a dizer que não. Não é não. Aprender e respeitar o limite de cada um.
muitas vezes o que acontece, principalmente as mulheres, acabam não conseguindo dizer não e se exato. submetem a práticas que vão contra a sua vontade. Exatamente. E pensam, mas eu já disse não. Não, o não é retirado. Pode ser retirado a qualquer momento. A gente pode dizer não, sim, não, a qualquer momento. Exato. Se eu disse que sim, que eu quero, mas no entanto, no momento eu mudei de ideias, eu tenho o direito de dizer que não. E aquela parte, a outra parte tem que entender que aquele é o meu limite. Então, isso nós temos também que ensinar aos nossos jovens, para que sejam adultos com respeito e que, como é que se diz, que saibam respeitar a sua parceria. Ok. Promover também a diversidade. Ok. Aceitar que existem outras orientações sexuais, outras identidades sexuais e que cada um tem direito a viver a sua sexualidade do modo que ela pretende, desde que não invada ou não vá contra a sua vontade. Os meus limites. Ok. Os meus limites. Okay. Então, porque a orientação sexual, a diversidade sexual é muito posta de lado. Pessoas que não são heterossexuais não são contados na sociedade. Exato. São discriminados, não têm apoio, nem em casa, nem na escola, em lado nenhum. Então, nós temos que começar também a promover mais a inclusão de outros géneros, de outras identidades sexuais. Muito bem. Eu já ia mesmo aqui fechar o nosso programa, mas a doutora falou de um ponto muito importante, que é a orientação sexual. Acredito que alguém deve nos estar a ver neste momento e perguntar, mas o que é isso exatamente de orientação sexual? Quais são os tipos de orientações que nós encontramos, né, dentro da nossa sociedade? Olhando para Moçambique, no caso bem específico, e de forma bem resumida, só iria pedir aqui que a doutora nos explicasse, quando falamos de orientação e principalmente orientação sexual, onde nós pretendemos chegar, e quais são essas orientações que nós podemos encontrar e como abraçar todas estas, uma vez que fazem parte do nosso meio. Okay. Então, orientação sexual é a atração que eu sinto pela outra pessoa. Então, somos heterossexuais, temos os homossexuais, temos os bissexuais. Exato. E temos uma gama do LGBTQI+. Exato. Então, é exatamente isso. A orientação sexual é aquela que eu me sinto atraída. Identidade é como eu me sinto. Eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. Exato. Eu me sinto... Né? Vamos falar bem. Identidade é como eu me identifico como homem ou mulher. Como mulher, não tudo bem. A orientação é a atração, como eu já tinha falado, que é homossexual. E temos a expressão sexual, que é como o jovem demonstra a sua sexualidade. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Só iria mesmo aqui agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por fazer parte do programa e pedir que deixasse as últimas orientações. Acredito que quem está aí a assistir ficou assim interessado por este tema, porque é de facto um tema que é necessário que haja debate dentro da sociedade em prol do mesmo, e por isso mesmo pedia que a doutora deixasse aqui ficar as últimas considerações e já fechamos o programa. Então eu volto a apelar não só aos jovens, que temos que consciencializar os jovens, também temos que consciencializar os pais. Principalmente os pais, porque se temos um jovem adolescente e não há educação sexual nas escolas, então ele é o primeiro contacto que tem com a educação sexual. Então, eu peço aos pais para começarem a falar mais sobre sexo com os filhos, como é que se diz, a aceitar, não julgar e estarem presentes sempre que eles tiverem uma questão sobre sexualidade. Ao contrário daquilo que muita gente pensa, a gente aprende a fazer sexo. Não, a gente tem que ter uma educação sexual, porque se a gente for aprender sozinho, vamos ter uma má educação sexual. Então, queremos adultos com uma sexualidade saudável, é desde pequenininho, começa em casa. E seria ótimo, perfeito, se as escolas também abraçassem essa causa. Então, e também podem me seguir. Também é uma plataforma também para terem mais conhecimento em relação à sexualidade. Eu falo sobre vários temas na minha página no Instagram. E qual é a página para quem deseja seguir? O meu nome é Pom Ganhou, traço em baixo, _sexologia. Não sei se vão pôr depois o meu nome. Sim. Muito bem. É isso.
Ok, muito obrigada, Pomi. Obrigada a você que esteve aqui atento ao nosso programa, a fazer-nos companhia. Eu sou a Celita Macena e hoje estivemos a discutir aqui sobre a sexualidade na juventude com a terapeuta sexóloga Pomi Ganhu, que muito bem ressaltou aqui a importância dos pais abrirem-se com os seus filhos para este tipo de questões. Não só os pais, como também a escola. Se a educação começasse da base, ou seja, lá mesmo de baixo, todo mundo muito bem conscientizado poderia sim conseguir escolher a melhor forma de tratar a sua sexualidade, o que é muito importante. Eu me despeço com promessa de voltar numa próxima oportunidade. Não se esqueçam de seguir a nossa página do Facebook, Instagram, TikTok e também YouTube.